primeiro lugar, eu concordo com o que o professor falou. Ele é professor de filosofia, vou chamar aqui de professor. Que o ateísmo, ele é uma questão muito jovem dentro do estudo científico. A maioria dos cientistas eram teístas. Não, a maioria eram até cristãos, na verdade, mas vou colocar teístas porque nem todos eram exatamente cristãos. Que a gente abrange todas as... Conforme manda o figurino que a gente entende, tipo trinitários e tal, e tudo mais. Então, a ciência, ela é predominantemente cristã. Os maiores estudos científicos, os mais consagrados, são inclusive cristãos. E o ateísmo é uma construção. Eu já queria começar fazendo uma pergunta. Claro, fica à vontade. Aqui, se o professor, ele sempre foi ateu. Por quê? Antes da sua resposta, porque ninguém nasce ateu. Isso que é interessante. Você se torna ateu, você é convencido dessa possibilidade, dessa ideia de que se eu não posso provar, logo eu não consigo defender, e se eu não consigo defender, eu não posso professar, se eu não posso professar, logo... Então, essa linha, inclusive, parece que é bem vizinha ao agnosticismo, que é a ideia de que o agnosticismo ele trabalha com a possibilidade da existência de Deus, mas como eu não posso provar, então fica naquela Eu digo que o agnóstico é um ateu bunda mole. Exatamente, exatamente. Então, o ateísmo, a pessoa ela tem de ser convencida por alguém, porque naturalmente a Bíblia em Eclesiastes, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem, ele pensa na eternidade por si. O homem pensa na vida após a morte por si. O homem pensa que há um Criador por detrás da complexidade da criação, por si só. A criança não pergunta o que criou o mundo, mas ela pergunta quem. Então, isso vem no pacote. Então, para você se tornar um ateu, como é que eu vou dizer aqui? É uma doutrinação. Então, você tem que ler teóricos ateus, começar a concordar abrir mão de coisas que você naturalmente não concorda, aí você começa a estudar de outro jeito, aí chega uma hora quando alguém pergunta, você diz, não, eu sou ateu. Mas o homem não nasce ateu. Então, aí a pergunta, né, se você nasceu ateu ou não. E vale só um adendo no que ele falou, que é muito interessante isso. É muito interessante isso, porque ele coloca como conhecimento tácito, que é o conhecimento que já nasce com a gente. A gente não precisa... explicar as coisas, ela já nasce, já é aquele negócio, aquela sementinha, porque você nasce e você já pensa, cara, o que tem a vida após a morte são pensamentos que é levado naturalmente. Sabe o que é interessante? Que exatamente o que o professor falou, eu começo o meu livro falando isso, que absolutamente nenhuma civilização, não existe registro de civilização ateia na história da humanidade. Não existe. Pode ser a tribo mais longínqua na África, na Amazônia, numa ilha no meio do Atlântico. Não existe. O conceito de divindade, de espiritualidade... eu estava outro dia conversando até com outros professores sobre isso, que é um tema que eu gosto bastante. Para mim, ele parece ser até biológico, sabe? A necessidade de crer em algo superior. Tá? Eu concordo com quase tudo que o professor falou, eu só discordo da palavra doutrinação. Eu não nasci ateu, muito pelo contrário, eu fui criado para ser missionário. Né? O meu pai é pastor há 40 anos. Eu aprendi a ler em casa com 5 anos de idade, porque eu queria ler a Bíblia. Então, a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, antes dos 10 anos, eu já tinha completado a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia completa, e eu fui repetir essa leitura algumas vezes durante a vida, inclusive até hoje, porque olha só que engraçado, a minha esposa é espírita e ela nunca foi muito religiosa, né? Mas os meus filhos veem eu falando às vezes, né, que eu li a Bíblia e tal, e aí os meus filhos, eu tenho um de 10 e um de 7, e eles falam assim, pai, eu quero ler a Bíblia, os dois. E eu falei assim, filhos, a Bíblia é um livro denso,
como vocês não tiveram uma criação religiosa, o papai lia, porque eu tinha uma criação muito... Meu pai é testemunha de Jeová, meu pai e minha mãe. Eu percebi quando você citou o texto de Romanos pela TNN. Então, assim, eu falei, vai ficar difícil para vocês que não tiveram essa criação, porque a gente tinha rotina de estudo. E eu agradeço muito essa minha criação, porque até hoje eu estudo todos os dias, 1 hora, 2 horas, porque desde que eu tenho 5 anos de idade, eu faço isso. Ok, Chileno. Então, o que acontece? Eu dei um livro para meus filhos, que é um livro para criança, de minhas histórias bíblicas, e eu leio toda noite para eles, mesmo eu não crendo. Então, a resposta é não. Agora, eu não diria que eu fui doutrinado. Eu comecei a refletir em algumas questões que me incomodavam, né, dentro da doutrina, e com o tempo eu percebi, e eu nunca quis ser ateu, né? Aliás, eu briguei com a ideia há anos. Eu tinha um amigo na faculdade que ele falava, você é ateu e não sabe. E eu falava, imagina, você tá louco, eu sou ateu, porque, né, pra mim era uma heresia sequer pensar. Até o dia que eu me dei conta que realmente eu não acreditava em mais nada. Não tive nenhum trauma, assim, não fiquei... Porque tem gente que vira ateu porque tá com raiva de Deus, né? Essa pessoa não é ateu, ela só tá com raiva porque Deus não fez o que ela quis ou tirou alguém que ela queria. Não foi esse o meu caso. Foi realmente conclusões das minhas deliberações intelectuais que uma hora eu achei que não via mais evidência. Peraí, eu vou pedir para vocês dois darem só um segundinho, que eu preciso falar com você que está assistindo esse corte, que ainda não é um inscrito do Podcast Sem Filtro. Então, ó, para isso, clique nesse link que está aqui, por favor, se inscreva. E se você quer assistir esse conteúdo completo, meu irmão, aproveita, deixa o seu like, clique aqui. Valeu. Continua, senhores.